Andar na ponta dos pés, fazer pouco contato visual ou apresentar dificuldade com toque ou texturas pode ser um sinal de autismo. Mas será mesmo que o autismo tem a ver só com isso? Autismo está na moda? Para essa conversa, para lá de esclarecedora, eu conto com a presença da musa do autismo, a autoridade no assunto, doutora Daniela Godoy. Obrigada, Dani. Ai, muito obrigada, é um prazer estar aqui com você para falar de um assunto que eu amo, que eu estou apaixonada, que eu estudo todos os dias e sempre me sinto desafiada a aprender. Olha, tô falando, gente, é por isso que é a musa do autismo. Essa mulher manja muito. Dani, eu achei que era um tema legal da gente conversar. Primeiro porque, assim, é uma crítica mesmo essa questão de que o autismo está na moda. Eu acho que é importante da gente dizer o quanto isso é antigo, né? Mas explica para o pessoal, para quem, assim, sei lá, não conhece sobre o assunto, o que é autismo? Que doença é essa que muda comportamento? Que misteriosa que é essa doença? Então, o autismo, embora todo mundo ache que esteja na moda, o que eu explico sempre para todos os pacientes que sempre essa pergunta vem, que não está na moda. É que a gente está se tornando mais fiel, né? Mais refinado no diagnóstico. Perfeito. Então, crianças que não recebiam um diagnóstico há 10, 15 anos atrás, hoje recebem. Então, o que a gente vê na maioria dessas crianças? Principalmente atraso de linguagem, com 1 ano e meio, o que eu tenho que ter? Uma criança falando frases. Ela não precisa falar corretamente essas palavras, mas ela precisa ter uma intenção de se comunicar. Me dá água, quero, né? Dessa forma, ele precisa se comunicar. Se a criança com 1 ano e meio não está falando isso, já acende um sinal pra gente. Andar nas pontas dos pés não necessariamente está associado ao autismo, embora muitas pessoas acreditem nisso, né? Então, assim, existem crianças que andam nas pontas dos pés e não significa nada, é um comportamento, né? E a gente só vai tratar se isso trouxer prejuízo para a criança no postura, na questão da coluna, na questão de mordida, daí que pode alterar. Mas o que a gente vê é uma criança que vai ter uma dificuldade de se socializar. Ela pode até ficar perto de outras crianças, ela não precisa ter medo das outras crianças, mas ela está ali no meio, mas ela não consegue iniciar uma brincadeira, iniciar um diálogo, iniciar uma interação. Então, os grandes sinais são esses, né? Então, os comportamentos repetitivos, aquele interesse que eles têm por objetos que giram, que é um grande mistério na medicina, né? Por que eles gostam de objetos que giram? E assim, o interesse, às vezes, por ventilador é muito grande, por rodinhas. Então, às vezes, quando eles vão brincar, eles não brincam com o carrinho, eles pegam um pedaço do brinquedo e se interessam pelo pedaço do brinquedo, e não pelo total. Tá vendo, Dani? E é legal de você estar falando isso, assim, porque é uma síndrome comportamental, né? A gente tem muitas alterações, não é... Eu falei da questão da ponta dos pés de propósito, porque é justamente isso, né? As pessoas batem o olho num comportamento específico, numa estereotipia que a gente chama, e fala, nossa, essa criança é autista. E não necessariamente, né? Muitas crianças, inclusive, podem passar sem diagnóstico à infância, né? E a estereotipia, eu brinco que todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo tem uma estereotipia. Com certeza. E quando a gente vai fazer o diagnóstico, o que eu tenho que olhar? É o global. Eu olho toda a vida dessa criança. Então, não é os 15, 20 minutos, meia hora que eu converso com a família no consultório. Eu pego a impressão da escola, eu pego a impressão dos avós, dos tios, de todo mundo que interage com aquela criança. Peço vídeos caseiros, né? Esses vídeos da criança brincando em casa, como que ela funciona em casa, como que é na hora de comer. Né, como que ela se alimenta, né, como que ela escolhe o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, eu pego tudo isso para fazer o diagnóstico. Então, assim, é fácil a gente olhar os critérios no site, né, no Instagram, e sair fazendo diagnóstico por aí. Mas ele é muito mais que isso. Hoje, eu sou muito mais experiente para falar de autismo do que quando eu saí da minha residência. Certeza. Então, o que eu falei para uns pacientes essa semana, eu posso ter passado diagnósticos por mim que eu não fiz, de tão leves que eram, que eu não fiz. E que hoje, com tanto que eu estudo, com tanto que eu me aprofundo, acabo enxergando melhor. Né? Então, a gente acaba enxergando melhor com o passar do tempo.
E é uma frase de uma professora que ela fala assim: quem viu uma criança com autismo, viu uma criança com autismo. Porque eu não tenho nenhum que é igual ao outro. Uau! E os autistas hoje, eles são pelo menos 50% do que eu trabalho. Nossa, Dani, sério? 50% do meu dia é com autista. Olha isso. Não, e assim, o olhar fica muito mais refinado, né? Sim. Eu achei interessante que você falou da questão de falar com vários ambientes, porque assim, as pessoas, elas interagem com a criança de formas diferentes, Sim. né? Então, muitas vezes a criança pode manifestar um comportamento por conta até de reflexo desse cuidador, enfim, e não necessariamente isso é algo patológico, né? Eu acho fundamental essa troca. Com escola, né, é uma conversa muito importante, Muito interessante, né? porque elas conseguem avaliar outras, né, condições que a criança tem, que em casa nunca a gente é capaz, tipo concentração, Isso. controle inibitório, da criança saber que ela tem que sentar naquele momento, que ela tem que fazer atividade, que ela tem que saber que tem a hora de ir no banheiro, né? Lá na escola, onde eu vejo o brincar, né, o brincar social, que em casa a gente não vê. Né? Uma coisa interessante também que eu sempre procuro falar, não é toda criança que ela enfileira brinquedo que ela é autista também, tá? Perfeito. Isso é muito, muito... As pessoas vêm perguntando, mas ele enfileira brinquedo. Toda criança enfileira brinquedo. Exatamente. O que não pode é o enfileirar brinquedo ser a brincadeira sempre. Né? Então, ela brinca de enfileirar, mas ela também faz outras coisas. Perfeito. Uma outra coisa que você falou que eu achei legal, Dani, é a questão da socialização, né? Muitas vezes, eu digo porque eu atendo na maior parte das vezes adulto, assim, né? Mas quando a gente vai pesquisar de infância, sempre pergunto da questão da socialização. E aí as pessoas podem dizer assim, eu não tive muitos amigos, eu era criança mais quieta. Tá. Eu sempre entro no mérito, mas você não tinha uma boa socialização, porque você tinha vergonha, você queria muito ter amigos e você não conseguia se socializar, pensando, por exemplo, numa fobia social, ou isso é indiferente para você. Estar perto de pessoas, para você é completamente indiferente, não faz falta, né? E para essa criança, você estava dizendo do brincar social, é isso. Ela pode estar no meio de um monte de gente, mas ela não vai dar bola para essas crianças, né? Exatamente. Ela tá no mundo dela. É feliz ali, brincando. Eu falo para os pais, não se incomodem, porque para ela... Tá ótimo. Tá maravilhoso. O mundo dela, ela tá ali, dentro do controle. Quando ela tem as crises, é quando ela sai da zona de conforto. Então, se eu deixar o autista do jeito dele, ele vai ser feliz o resto da vida dele. Só que o que eu tenho que pensar? Lá, quando ele for um adulto, como que vai ser a vida social? Ele vai precisar trabalhar, ele vai precisar ir no mercado, vai precisar pedir as coisas nas lojas, vai comprar roupa, vai viajar. E se ele não aprender essas pequenas coisas da vida, como é que ele vai ser? Então, esse é o grande trabalho. Eu falo para a mãe, não se incomode, o seu filho é feliz, isso eu te garanto. Se você deixar ele na zona de conforto, ele sempre vai ser feliz. Só que lá no futuro... eu não sei como é que vai ser. Então, eu tenho que lutar para melhorar o social dele. Com certeza. E você... E Dani, assim, pensando numa... Se eu faço, por exemplo, um diagnóstico precoce de autismo, essa questão da socialização, eu consigo intervir de alguma forma, com alguma terapêutica, para que, por exemplo, essa criança, na questão futura, ela tenha uma melhor interação social? Sim. Então, eu brinco que ele nunca vai ser o chefe da excursão, né? Mas adorei. Vai conseguir ter uma vida social legal. Legal. Eu tenho alguns adolescentes que eu atendo, que os diagnósticos foram feitos precocemente, que hoje eles têm amigo, eles vão ao shopping, eles vão ao cinema, eles fazem festas, né? Eles têm o grupinho deles, é um grupo menor. Às vezes os interesses são um pouco diferentes do que os dos jovens neurotípicos, mas eles têm uma vida super legal. Quanto mais cedo eu começo, melhor a chance de a criança evoluir bem. Olha, o ideal é entre 2 e no máximo 3 anos. Mas se eu pegar com 1 ano e pouquinho, é o meu sonho, né? Nossa. É o sonho de todo mundo. Se a gente pega com 1 ano e pouco, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, o diagnóstico, eu intervenho já dessa forma, já no início, a evolução é muito boa. Né? Na maioria das crianças, né? Sim. Porque a gente sabe que tem os autistas que vão ser mais graves, que eu posso fazer a melhor terapia do mundo, na intensidade mais elevada possível, que ele não vai responder. Só que antes de fazer, eu não tenho como saber. Então, eu tenho que estimular todo mundo da melhor forma. Com certeza. E, Dani, quando você fala desse diagnóstico precoce, por exemplo, de uma criança de 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio,
Que sinal de alerta teria uma criança dessa? Porque a oralidade, ela vai estar começando, então a gente não consegue avaliar muito a questão da oralidade. O que você acha? Então, eu tenho mães que são tão sutis nas avaliações que elas me contam: ai, doutor, eu sei desde que ele nasceu. Assim, é muito interessante esses relatos, porque elas falam que era um bebê que não pedia muito colo. Tem os dois extremos. Ou é um bebê que não pedia muito colo, você colocava ele no berço, no carrinho, pra ele tava maravilhoso, tava ali na dele, ficava olhando pro céu, olhando pro brinquedinho ali, tudo bem. Ou o nenê que era muito irritado, né? Uma irritabilidade que não conseguia controlar de jeito nenhum. São nenês que na hora da amamentação, né, para as mães que têm aleitamento materno, até mesmo na mamadeira, eles não têm um contato visual legal durante a amamentação. Sim. E quando começa lá por 6, 9 meses, que eles começam a iniciar os balbucios, essa criança não tem balbucio. Então, ela não faz mamá, ela não mexe a boca quando ela está olhando para o rosto humano. Então, esses sinais pequenos já são sinais para chamar atenção. Eu tenho crianças que eu acompanho a partir de 6 meses, que as mães encanam, né? Eu acho muito legal. Lógico. Eu falo, vamos ficar de olho. Quando tem irmãos com diagnóstico, a hora que nasce eu já falo, pode começar a vir na consulta junto, que eu já vou ficando de olho. Porque quanto tem antes uma questão genética, né? Quanto antes eu ver, melhor vai ser a terapia. Olha que interessante. E mãe é um negócio muito louco, assim, né? Porque se percebe umas nuances tão sutis. Eu acho isso muito interessante. Eu lembro eu trabalhei uma época no CAPS infantil, né? E aí eu atendi alguns autistas. E era interessante os relatos das mães, assim, justamente isso. Não, eu percebia que ele não olhava muito nos olhos, né? Tem até um estudo super antigo desse do movimento dos olhos, porque eles não fazem tanto contato visual, porque para eles aquilo não é interessante. Não tem interesse no rosto humano, ele tem interesse na parte do rosto. Então ele pode focar na sua boca, ele pode focar no seu olho, mas ele não tem noção da expressão total do rosto, né? Uhum. E a partir disso, assim, que é o que a gente chama de teoria da mente... Como que é isso, Dani? O que é essa teoria da mente? Então, a teoria da mente, ela trabalha como a criança, né, faz o desenvolvimento dela, né? Como é o trabalho do neurodesenvolvimento. E a gente quer, através dessa teoria, estudar, né, como que essa criança vai funcionar. O relato da mãe, por mais que pareça, né, que é meio maluco, né? Que a gente pensa assim, não, eu sempre confio na mãe. Isso. Sempre confio na mãe. Por mais que a gente ache assim, não deve ser. A mãe, ela nunca quer que o filho tenha um problema. Se ela tá olhando e tá enxergando aquilo lá, eu acho que a gente tem que analisar. Então, essa teoria, ela vem para ajudar a gente a ter uma sequência de avaliação e ver como que vai ser esse neurodesenvolvimento. A partir de quando, né, a gente tem os marcos desse desenvolvimento e faz os atendimentos. Perfeito. E é interessante porque, por exemplo, por ser psiquiatra, muitas amigas perguntam, né? Ai, tô achando esse comportamento esquisito. Ai, a família fala que não tem nada a ver. Será que eu levo? Eu falo, é claro. Gente, você levar para uma avaliação não significa que você vai receber um diagnóstico, mas você vai estar sendo cuidado, está sendo avaliado, é a melhor coisa. E é melhor tirar a dúvida e sair de lá e seguir, né? Educando bem, criando bem o seu filho, do que correr atrás de quando o tempo a gente já perdeu o principal tempo de estimulação, né? Exatamente. Só que o que acontece geralmente é o contrário, né? Geralmente a pessoa leva e quando tá desesperada, que já vê que os sinais são muito, muito evidentes, daí que eles procuram ajuda. Ai, que judiação. Infelizmente ainda acontece bastante isso. Eu acho que até por preconceito, né, Dani? Preconceito. Porque quando a gente faz a suspeita diagnóstica, né, que na primeira avaliação, eu sempre falo, quando eu suspeito, eu falo, eu tenho suspeita de autismo e eu vou avaliar com uma equipe multidisciplinar. Não estou fechando o diagnóstico, mas eu não posso falar para vocês que o filho de vocês está com desenvolvimento normal. Não tá. Daí o pai, geralmente, tá bom, não é nada. E a mãe chora. É sempre assim, porque a mãe já via isso. Então, ela foi para confirmar a suspeita dela. E o pai, como tem uma vida mais, né, corrida, fica menos em casa com a criança, então ele não enxerga tanto as nuances que a gente vê, né, desses comportamentos. Isso. Tá vendo que interessante, gente? Não, é muito interessante, eu acho. E o autismo, assim, se a gente for pensar, por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, eu tenho uma questão genética, você até falou da questão familiar, então, de irmãos, mas eu tenho outros componentes que podem afetar, por exemplo, e influenciar, aumentar a chance de um autismo.
Me fala um pouco disso, Dani. Então, assim, ó, a gente tem, né, a parte genética, que ela é multigênica. A gente não sabe quais as combinações dos genes que ainda vão causar a doença, porque em uma pessoa pode ser a combinação do A e o B e do C, o outro pode ser do B, do D e do F. Isso a gente não tem como falar. O ambiente em que essa criança vive, né, assim, ele influencia também. Se for um ambiente bem estimulado, se a criança tiver amor, tiver carinho, tiver parceria, né, nas brincadeiras, se ela não tiver muita exposição à tela. Eu já tive crianças que atrasaram muito o desenvolvimento porque ficavam muito tempo na TV. Nossa. Daí a criança veio com 1 ano e meio para mim sem falar, mas aí na entrevista você conversa e fala assim, mas ele fica 6 horas na tela. Aconteceu isso muito na pandemia. Tirei a tela, a criança falou. Então, tem muito disso. Tem alguns medicamentos que hoje entram como suspeita, né, de intervir, né, no diagnóstico, não ser como um fator, mas já tem uma predisposição genética, entra a medicação para ajudar, né, que são os inibidores da serotonina, que as mães podem usar durante a gestação. E a gente percebe uma relação, né, causal entre mães que usaram esses antidepressivos e a presença de autismo nas crianças, mas isso é o menor. Então, assim, eu acredito que o que a gente sempre pergunta, será que se eu tiver uma criança com toda a genética do autismo e eu tiver um ambiente maravilhoso, eu vou fazer com que ela não tenha autismo? A gente não consegue falar ainda. Isso. O que eu sei é o contrário. Se eu tenho uma criança que tem o diagnóstico de autismo e ela tem um bom ambiente de estimulação, vai ser diferente a vida dela. Evolução, né? A evolução dela vai ser diferente. Por isso que a gente luta tanto para as crianças terem boas terapias, por elas terem uma família funcional, uma família legal, uma família boa, né? Para ela ter um potencial de se desenvolver. E eu acho que, assim, imagina, não deva ser fácil para uma família, para uma mãe receber esse diagnóstico, né? Como qualquer diagnóstico ligado a questões neurológicas ou psíquicas, é como se a gente recebesse um carimbo, assim, né? E isso tem uma questão, acho que cultural muito forte. Então, eu recebo um diagnóstico, então, para sempre meu filho vai ser autista, para sempre vou ser depressiva, enfim. Epilética, né? Um monte de coisas. E como que você consegue trabalhar, por exemplo, com a família para que esse diagnóstico seja aceito assim de uma forma mais, não sei se branda, leve, mais né? leve. Mais leve. Quando a gente sempre fala fecha o diagnóstico, o famoso fecha o diagnóstico da criança, a mãe chora, o pai chora, às vezes o pai fica arredio, né? Vem a avó também, e daí, será que é mesmo? Eu não quero que meu filho seja taxado autista, né? Falo, olha, o que para mim é o autismo? Hoje em dia eu tenho 1 para 44 meninos que nascem com autismo, e a menina de cada 4 meninos, uma menina é autista. Então, é uma altíssima incidência, né? É uma condição assim que hoje é muito comum. Eu fico pensando que daqui uns dias a gente vai ter uma escola para neurotípico e vai ter que ter uma escola para neuroatípico, porque é muita criança. Exato. E a gente não consegue. Tá, a gente fechou o diagnóstico, o que eu falo? É um mundo diferente, né? É uma maneira diferente de ser, só isso. Hoje eu tenho como adaptar tudo para ele ter uma vida legal. Por exemplo, ele não gosta de barulho. Eu falo pra mãe, vamos comprar um abafador. Ele gosta ele tem mania de ficar mordendo tudo. Tem os mordedores sensoriais, vamos dar. Ele não gosta de ir no shopping. Não leva no shopping. Isso. Né? Eu quero ir no shopping. Vai segunda-feira de manhã que não tem ninguém. Né? Mercado, vai nos horários que não estão cheios. Porque ele vai aprender a conviver e vai ter uma vida legal. Nas escolas hoje, né? A gente vai adaptar o máximo possível o currículo para aquela criança, se ela precisar, né? Tem crianças que não precisam de adaptação, né, no currículo, mas as que precisam, a gente consegue adaptar de certa forma também. Então, eu falo para as famílias, eu converso muito com eles, porque pro resto da vida, meu filho vai ser autista pro resto da vida? Sim, mas não necessariamente ele vai precisar de suporte o resto da vida. Isso, não vai ser uma pessoa autônoma, né? Eu falei, pode ser médico, ele pode ser engenheiro, eu brinco, ele pode estar lá no Vale do Silício, lá que eu falo onde é a maior concentração de autistas no mundo. Com certeza! Lá no Vale do Silício, ele vai estar lá trabalhando e vai ser, às vezes, muito mais feliz que a gente.
A gente não tem como achar que ele não vai ser feliz. Às vezes ele vai ser mais feliz que a gente. Com certeza. E é legal isso, né? Porque eu acho que a nossa função enquanto pais de crianças neurotípicas ou neuroatípicas é você dar todo o suporte para que ele consiga viver as melhores potencialidades dele, independente do que seja, né? A gente não tem como dizer que ele vai alcançar ou que ele não vai alcançar alguma coisa. Quem somos nós, né? Somos nós. Assim, ele não gosta de jogar vôlei, leva no futebol, não gosta de futebol, faz judô. Eu gosto de jogar tênis de mesa. Vamos pro tênis de mesa. Claro. Adapta, né? Adapta. Ele não vai ser o que você quer. Ele vai ser o que ele quer. Achei isso sensacional. A hora que você falou, eu pensei. Porque é isso, tem a ver com a frustração e com a idealização desses pais, sim, né? Muitas vezes, eu falo de quando a gente dá o diagnóstico, trabalhar com esses pais expectativa e realidade. Porque não preciso receber um diagnóstico para eu ser frustrado, né? Quantas e quantas pessoas eu recebo no consultório e falam assim, eu fiz medicina, mas eu nunca atuei, porque era meu pai que queria que eu fosse médico, eu entreguei o diploma e fui fazer outra coisa. Então, gente, você perdeu uma vida toda, uma formação, porque o outro, eu tinha que demandar, eu tinha que responder essa demanda do outro. Isso é muito frustrante, né? Eu acho que hoje em dia isso está cada vez menos comum, né? Que bom. As pessoas estão mais libertas, né, dessas questões. Estão procurando ser felizes, né? Isso, tá melhorando, mas ainda tem caminho. O Dani, você estava falando da questão da escola. Eu acho que uma coisa que é legal da gente discutir é sobre educação inclusiva, a própria escolarização inclusiva como um todo, das nossas potencialidades, dos nossos limites em relação a isso também, porque eu acho que é algo extremamente complexo. Como que você enxerga isso? Então, hoje, a grande maioria dos autistas da nossa cidade, da região que eu atendo aqui, eles estão em escolas públicas. Por quê? Dentro da escola pública, a gente tem uma maior facilidade de conseguir os professores de apoio, conseguir adaptação do currículo, né, adaptação da dieta dentro da escola para as crianças que são muito restritivas. Então, a maioria das escolas, das crianças estão nas escolas públicas. Só que isso, depois da pandemia, inflou as escolas públicas. Então, assim, hoje eu acredito que o atendimento não esteja sendo adequado para essas crianças, né? Então, eu não consigo falar que está ideal, né? Porque eu tinha que ter uma professora de apoio com formação em educação, né, especial. Ótimo. Mais importante ainda, se ela tiver uma especialização em análise do comportamento, né? Voltado para a professora, lógico, para atender as necessidades e entender o que está acontecendo com essa criança. Muitas vezes essa criança tem uma crise dentro da sala de aula. Se a pessoa não tem formação, ela pode até machucar essa criança. Com certeza. Né? Então, essa criança, às vezes, tem comportamentos de fuga. Se a professora não souber lidar com a situação, e daí? Como é que faz? Eu tenho crianças que podem ter comportamentos agressivos, né? Até machucar outras crianças dentro da sala de aula. Então, o ambiente tem que ser muito bem controlado. As pessoas da escola, todas as pessoas, o professor, o diretor, o coordenador pedagógico, a pessoa da limpeza, ela tem que ser treinada e tem que ter conhecimento do que pode acontecer com essa criança na escola para poder ajudar em caso de necessidade. Claro. E assim, o manejo comportamental, ele é completamente diferente do de uma criança típica, né? Sim. Eu costumo dizer assim que é lógico que eu posso ter um rompante de agressividade sem nenhum tipo de gatilho, mas muitas vezes ele é reflexo de uma atitude inadequada com essa criança, Sim. né? Ela se sente insegura e ela responde com agressividade. E assim, não é porque ela quer machucar. É isso que eu sempre falo. Ela faz sempre em defesa, querendo mostrar que aquilo não tá legal para ela. Isso. Só que muitas pessoas não entendem isso e não têm a formação para entender. Né? Então, hoje, o preconizado assim, na escola é ter um professor de apoio para cada criança. Estamos conseguindo fazer isso? Não. Jamais, infelizmente, né? Não. A gente não está conseguindo. Por quê? Porque o número de diagnósticos aumentou muito e, infelizmente, o sistema não consegue dar conta da quantidade dessas crianças. Então, eu tenho crianças que precisam de menos suporte, que eu acabo nem pedindo professor de apoio dentro na sala de aula, que ela se vira super bem, né, lá com as crianças. E tenho crianças que vão precisar de um professor de apoio única e exclusivamente para ela o tempo todo,
para fazer todas as atividades. Então, por exemplo, ir ao banheiro, escovar os dentes, lembrar de que ela tem que beber água, lembrar de que ela tem que tomar o lanche. Às vezes o lanche dela tem que ser individualizado porque ela não aceita comer o alimento que está sendo oferecido para o grupo. E eu tenho que ter essa flexibilidade com a equipe da cantina ou do refeitório para fazer essa alimentação diferente. Então, é muito complicado, né? E assim, hoje em dia, mesmo nas escolas privadas, a gente tem dificuldade também. Então, não é porque a pública, se for levar ao pé da letra, a pública hoje está melhor qualificada do que a privada. Não, isso eu tenho certeza. Então, eu sempre falo para os pais, infelizmente, hoje, se eu for escolher, eu escolho a pública. Hoje eu falo isso. Olha isso. Até o próprio CAPS, né? Eu falo assim, lógico, existem CAPS e CAPS no mundo, assim, né? Mas eu tive experiências sensacionais com CAPS infantil, com equipes multidisciplinares que faziam trabalhos espetaculares com crianças autistas, né? Eu falo, gente, isso é serviço público. Então, eu vou ter TO, fono, psico, vou trabalhar com esses pais, porque acho que isso é fundamental. Grupo de pais, né? Sim, sim. Então, não é só porque a gente tem menospreza muito o serviço público, né? Público. Mas, assim, eu falo que o serviço público hoje, ele só não é melhor por causa da quantidade de diagnósticos. Porque se tivesse um número menor de crianças precisando desses atendimentos, é fantástico. Olha que legal. A gente tem instituições públicas aqui em Londrina que fazem um trabalho maravilhoso. Por que eles não fazem melhor? Porque eles não conseguem. Não tem perna, Por né? exemplo, tenho crianças que fazem meia hora de terapia por semana. É péssimo. Sim. Mas é o que o governo consegue oferecer. Não dá para eu conseguir mais, porque o custo dessas terapias é muito elevado. Muito alto. O custo é muito elevado, porque ela tem que ser intensiva e multiprofissional. Exato. Então, eu preciso de muita gente para ajudar essa criança. Você pergunta assim, eu preciso de um bom professor de educação física, eu preciso de um bom músico, eu preciso de um bom psicólogo, eu preciso de um bom terapeuta ocupacional, psicomotricista. Isso. Né? Fonoaudiólogos são essenciais, né? O nutricionista. Então, é uma equipe gigante para trabalhar em prol dessas crianças. E a gente tem clínicas maravilhosas em Londrina. Assim, hoje eu tenho como trabalhar de uma maneira ideal, né? Ou perto da ideal nas clínicas. Só que mesmo nas clínicas eu tenho filas. Mesmo se você quiser pagar... Você tá brincando, se você tem disso. Na operadora de saúde... Tenho filas. Tipo assim, eu brinco com todo mundo. Gente, vamos fazer TO, vamos fazer faculdade de terapia ocupacional. Com certeza. Que hoje é uma grande falta de profissionais na cidade. Sim. Nossa. E assim, e mesmo pagando isso particular, o custo é bem alto, né? O custo é muito elevado. E a maioria das famílias não tem condição de manter. Porque a gente sempre fala, se fosse 1 mês, 2, tudo bem, a gente vende o carro, né? Faz aí um sacrifício. Umas vaquinhas aí, mas todo mês é a mesma quantidade. Isso. Aí, por 2, 3, 5 anos, né, nessa intensidade, é difícil bancar. É difícil bancar. E é interessante, né, Dani? Porque, assim, eu fico pensando, se a gente tem uma criança que recebe diagnóstico e consegue fazer todas essas intervenções, é claro que a probabilidade dela ser um adulto que vai sofrer muito menos e vai ser muito melhor adaptado à sociedade é muito maior. E quando eu olho, por exemplo, para o pai dessa criança, que daí você deu o diagnóstico e esse pai fala assim, mas peraí, isso que você está descrevendo do meu filho, eu tenho. Como que é? Eu sei que você é pediatra, tá? Não vou abusar da sua bondade, mas assim... É possível eu fazer diagnóstico, por exemplo, de autista na vida adulta, de autismo? Sim, é possível, é muito comum. Eu sempre pergunto para eles, né? Quando a gente fecha o diagnóstico, geralmente eu peço avaliação de equipe multidisciplinar para me ajudar, porque eu não tenho formação para atender adulto, mas eu peço ajuda de uma equipe e acabo ajudando. Eu falo, tá bom, você tá aqui com o seu diagnóstico, e agora? Ele... Dani, você me deu um alívio na vida. Eu me entendo, eu sou feliz, eu vou trabalhar melhor, eu vou ser uma pessoa melhor, porque agora o meu coração tá tranquilo, porque eu respeito o meu jeito de ser. Então eu falo assim, gente, é muito legal. Eu tenho vários pacientes assim que eu fiz diagnóstico nos pais, daí ele começava a atender, ele falava assim, mas eu sou assim. Olha. E muda a vida da pessoa, muda a qualidade de vida. Fala assim, esse laudo, para que serve? Para mim. Esse laudo vai ser só para mim.
né? Isso é maravilhoso, né? Você dá felicidade para eles, né? E é tão... Você fala, eu me arrepio, assim, porque tem um caso no consultório que eu fiz um diagnóstico de uma adolescente. Acho que ela chegou para mim, tinha uns 17, 18 anos. Nunca tinha recebido o diagnóstico de autismo e uma autista grave, assim. E aí, avaliando, eu comentei com a mãe. Falei, olha, na minha percepção, isso é um autismo importante. E, assim, uma dificuldade absurda. Sofreu muito bullying na escola, todas as questões. E aí, você começa a ter uma bola de neve. Ela veio para mim por causa de um quadro depressivo, assim. Por consequência de tudo isso, claro. E aí, ótimo, ela ficou super bem. Agora ela é super funcional. Eu chorei depois da consulta, quando ela veio me pedir para eu fazer um laudo, que ela ia viajar de avião a primeira vez na vida sozinha. E aí ela estava toda emocionada, que a mãe pediu para ter um suporte, só para saber se ia dar tudo certo. Foi Londrina, São Paulo. Eu chorei depois de emoção de ver, assim, ela conquistando o mundo, assim, sabe? É delicioso. E aí essa mãe vem depois, marcou uma consulta sem a filha saber e falou, olha, tudo que você diz para ela eu tenho. E eu sofri muito na vida. E aí a mãe começa a contar a história de vida dela, de uma família oriental, que também tem algumas questões, assim, de não levar. Então, assim, não, eu não... Isso não é um problema, eu prefiro esconder. E ela diz que até o pai dela, inclusive, ela acredita que seja. Eles são mais reservados, mais fechados, então fica mais difícil de você entrar ali, né? Exatamente. E ela me contando, e aí a gente foi também, sempre peço ajuda para a equipe multidisciplinar, porque sozinho, gente, no mundo, a gente não chega em lugar nenhum. Não chega. E ela veio com esse laudo, realmente, ela tinha déficits muito importantes, assim. E ela falou exatamente isso. Ela falou, olha, hoje eu não vou fazer nada com isso, mas me acalma o coração saber que, assim, eu era desse jeito por alguma coisa, né? Ela falou, eu fico muito triste de não poder ter tido a oportunidade que minha filha teve. Isso que já foi um diagnóstico super tardio. Uhum. Mas muda a vida das pessoas mesmo, né? Olha isso, gente. Eu falo, preconceito não leva a gente a lugar nenhum. Quanto mais a gente busca informação, mais acalma o coração. Com certeza. Não é? Ai, Dani, maravilhoso, gente. Que conversa gostosa. Ai, eu queria te agradecer. Eu admiro muito seu trabalho, Dani. Eu acho, assim, sensacional o carinho que você tem com as crianças, com as famílias, assim, desde o começo, quando eu conheci a Dani há algum tempo atrás, assim, tive o privilégio de trabalhar com a Dani e eu admiro muito. Eu acho que você, assim, continue assim, mudando a vida das pessoas, porque você faz diferença para muita gente. Obrigada. Ai, fiquei até com vergonha. Ai, não, é verdade. Você sabe que eu te admiro bastante também. Eu brinco que só o seu sorriso já cura muita coisa, é verdade. E dá um papo aqui de mais umas 3 horas. Né? Ah, não, com certeza. Eu amo falar de autismo, eu sou suspeita. Você vai ter que voltar pra gente falar mais, se você topar. Pode deixar. Obrigada, Dani. Até o próximo episódio.